Bem, o objetivo desse vídeo então é mostrar como é que a gente consegue mudar o diretório padrão de uma instalação do PIS para outro diretório. É a primeira vez que eu vou fazer isso, então talvez aqui no vídeo vai errar alguma coisa, etc e tal, mas eu espero até o final do vídeo conseguir fazer esse desafio, tá bom? Então eu tenho aqui uma máquina, nessa máquina eu tenho um diretório install, onde eu tenho essa versão aqui do PIS, e eu já tenho um PIS instalado aqui. Para fazer essa troca, eu não preciso fazer upgrade para outra versão mais avançada. Não, eu posso fazer o upgrade para a mesma versão que eu estou já trabalhando. Mas eu tenho que desinstalar e instalar o PIS. Por quê? Porque quando eu instalo o PIS, ele fica registrado lá no painel de controle a desinstalação dele. E aí, se eu simplesmente apenas copiar os diretórios, que teoricamente funcionaria, eu depois fico no limbo, aquele cara lá no programas e recursos, né, que é esse processo que tem lá no painel de controle do Windows, ficaria perdido lá as instalações do PIS. Então tem essa instalação do PIS aqui, vamos observar onde é que ela está nessa máquina. Então a instalação do PIS, ela está, vou procurar aqui, nesse CAPP PIS. Então essa aqui é a instalação atual do PIS. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro diretório chamado app2. Então o meu desafio aqui nesse vídeo vai ser transferir tudo do PIS que está no app para o app2. Esse que é o desafio, tá bom? Eu tenho aqui no meu SQL Server o metadados do PIS. Tá aqui, ó. Esse PIS metadata. Vou abrir aqui o PIS de novo, só para ter certeza que é ele, tá? Então esse aqui é o banco de metadados. Então vou abrir aqui o PIS que está instalado na máquina. Vou me conectar. Esperar aqui um pouquinho para ver se conecta. Ah, tenho que registrar a licença. Deixa eu fazer o registro da licença aqui. Porque é importante a gente ver como é que está a instalação do PIS antigo para poder fazer esse upgrade, né? Então eu registrei aqui uma licença só para eu poder me conectar no ambiente antigo. Eu estou usando uma máquina que há algum tempo que eu não abro o PIS dela para poder fazer esse teste. Normalmente quando ele dá esse problema, a gente vem aqui no Clean License para limpar a licença. Aí a gente consegue registrar uma licença nova. Olha lá, viu? Agora eu consegui entrar. Pois bem, então eu tenho aqui o PIS antigo e ele está olhando aqui esse metadados aqui, ó, PIS metadata, que é esse banco. A gente vai desinstalar o PIS, mas vai manter esse metadados ali, porque quando a gente fazer a instalação do novo PIS no novo diretório, a gente só vai apontar para esse novo metadata, porque esse metadata já existe. Bom, então vamos lá. Vou fazer a desinstalação. Então vou aqui no painel, no Programas e Recursos, e eu vou desinstalar o PIS.
Que agora eu vou desinstalar o último software, o cliente. Ok? Então agora eu vou fazer a instalação do PIS novo. Novamente eu posso usar o mesmo setup que eu já tenho na máquina, tá? Não preciso estar fazendo o upgrade para versões diferentes. Vou começar com o 32. Claro que aqui, no local de instalação, eu vou colocar um novo diretório. No meu caso é o app2. Vou fazer a mesma coisa com o server. Agora vamos instalar o client. Também vamos colocar o diretório novo, né? Onde o PIS será instalado. Que aqui no caso é o app2. Pronto, agora eu tenho os 3 softwares instalados no novo diretório, tá bom? Bem, vou verificar na instalação antiga, no diretório antigo, e eu vi que essa instalação tem um web service. Então eu vou também copiar o diretório web service para o novo diretório onde estou instalando o PIS. Então vou lá no install, vou pegar o diretório do web service, vou copiar e vou lá no app2, que é o novo diretório onde eu estou fazendo a minha instalação, e vou colar. Uma coisa importante que eu sempre menciono: se você já tem uma instalação de um PIS que está funcionando o web service, e se você não tiver uma orientação extra a respeito desse assunto, sempre preserva o web.config que já está funcionando na máquina. Ou seja, eu vou pegar no diretório antigo, lá onde eu tenho o PIS Web Service, o web.config, eu vou copiar e vou colar no diretório novo.
Agora tem que aguardar a finalização da cópia. Pronto, tudo finalizado. Agora eu vou no diretório onde o PIS foi instalado e vou executar o Where Service Update como administrador. Então vou colocar que o prefixo do software é PIS. O diretório onde eu fiz a minha instalação é o app2. E aí eu tenho o diretório de propriedades, que originalmente está lá no diretório antigo, né? Ou, em alguns outros casos, está lá no C Program Data. Não importa onde ele esteja, eu vou simplesmente, no diretório novo, eu vou criar o diretório de propriedades vazio. E aí eu vou voltar aqui pro programa de update, é esse aqui, e vou dizer qual é o diretório onde serão gravadas os dados referentes às propriedades do PIS. É rápida, ele não faz nenhuma atualização de serviço, porque os serviços para essa nova instalação não existem ainda. Ok, terminamos então mais uma fase desse upgrade. O que eu vou fazer agora é mudar a localização do IS, porque essa minha instalação tem web service. Se na instalação que você está fazendo essa transferência não tiver web service, esse passo que eu vou fazer agora pode ser pulado. Então eu vou entrar aqui no Internet Information Service. E a gente precisa só trocar a localização do site. Então aqui no site Where, se a gente for na parte de Advanced Settings, eu acho, né? Vamos ver. E o Physical Path, eu vou trocar ele para o meu C app2 PIS Web Service. E aí, claro, a gente tem que dar um restart. Tanto aqui, e sempre é bom no pool de aplicação também dar aí um recycle. Tá bom? Então, ok. No que diz respeito ao IS, a gente já configurou o site para o local certo. Agora a gente vai entrar no PIS, Designer Administrator. Ah, claro, se você tem, por exemplo, um atalho, por exemplo, aqui eu tenho esse atalho aqui, eu tenho que apagar, né? Porque o atalho aqui novo, ele não é mais o que está aqui, né? É um novo atalho porque é um novo diretório que o PIS foi instalado. Então vou dar um copy aqui, colar aqui como atalho e verificar se ele está executando como administrador. Então pronto. Vou vir aqui, vou rodar agora o PIS Designer para a nova instalação. E aí se eu vier aqui em esquema,
eu vou ver que ele já tem os esquemas ainda gravados aqui. Tá bom? Eu posso aproveitá-los ou não. Vai depender muito de cada caso. Aqui no meu caso, eu vou sugerir que você remova esses esquemas aqui, crie novos. E se tiver um nome aqui, ó, aqui no caso tem um nome amigável, coloque outro nome. Por quê? Porque eu ainda tenho aqui no meu servidor serviços, aqui na letra P, que utilizam o nome do esquema. Eu, por exemplo, sempre uso aquele nome que o próprio PIS coloca, um bando de letra e número. Então, se você tiver um esquema desse, você não precisa se preocupar. Mas aqui eu vou dar um outro nome para o esquema, tá? Ou melhor, eu vou criar novos esquemas. Então, eu vou chamar esse esquema aqui de metadata 2. Tá bom? Então, vou dar um new. E eu tenho esse prod 2 aqui, que no caso aqui eu vou manter também. E vou dar um new. E esses dois esquemas que eu tenho aqui, eu vou apagar eles. Aí até se você quiser, pode mudar esse nome aqui, tá? O nome do esquema. Pode botar até o que tinha antes. Mas o ID, ele tem que ser diferente do que está aqui, tá? Porque esses serviços eu não vou tirar eles ainda. Eu vou tirar eles só lá no final. Então eu vou criar os serviços novos e depois remover os antigos. E se eu usar o mesmo nome, na hora que eu tentar criar o serviço novo, ele não vai deixar porque o serviço já existe. Novamente, se você não estiver utilizando, se você manter isso aqui vazio, ele vai criar um número aleatório novo para você, tá? Então, só vou manter aqui o nome fantasia. Então tá, eu vou dar um close. E eu vou agora me conectar e vou escolher esse esquema que é o metadata, que é deste arquivo aqui, ó, desse PIS metadata, que já estava configurado para a instalação antiga. Ele é um banco de PIS, olha, se eu abrir aqui, ele é um banco de PIS que tem tabela. E essas tabelas têm conteúdo. Eu não posso remover esse banco, eu não posso perder o conteúdo dessas tabelas, porque é o que está em produção hoje. Então vamos lá. Vou colocar a senha desse banco. Eu não posso colocar qualquer senha de supervisor, eu tenho que colocar a senha que existe. E eu vou dar aqui o OK. Note que ele não sabe a localização desse banco porque eu estou olhando a instalação no diretório app2. Então eu vou colocar aqui as configurações. Então eu tenho aqui o servidor, né? SRVPIS, no caso. O usuário. A senha, não tenho certeza se é essa. E o banco de metadata, esse PIS metadata aqui. Deixa eu dar uma testada. É isso aí, pronto. Acertei a senha. Essas propriedades você vai ter que ter lá no cliente onde você está fazendo a instalação. Então vamos continuar.
Vou tentar fazer o login de novo. E ele vai me perguntar se eu quero editar as propriedades desse novo ambiente. Eu vou dizer que sim. Aí a gente vai colocar aqui, né, clicar em copy e substituir aqui, em vez de C Program Files, vamos colocar C app2, que é o novo diretório onde eu estou instalando o PIS. Lembrando que esse último diretório aqui, ele não é usado mais, tá? Porém, sempre muda ele, não tem problema mudá-lo, tá? Agora ele vai pedir a licença, porque essa instalação nova não tem licença. Você pode usar o mesmo arquivo da licença antiga, porque o hardware continua o mesmo. Então, se essa licença tiver token, basta usar o mesmo arquivo de licença. Se é uma licença temporária, usa a mesma, porque eu estou no mesmo hardware. Então, eu vou usar lá aquela licença que eu copiei para cá. Salvar. E agora sim, eu entrei, estou olhando via web service aqui no meu caso, mas agora eu estou olhando o diretório novo, não o diretório antigo. Porém, antes de instalar os serviços dessa nova instalação, aí sim agora eu vou desinstalar os serviços da instalação antiga. Então, se eu vier aqui em Services, eu tenho aqui o serviço da instalação antiga funcionando. Não está nem rodando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se eu tentar rodar ele, ele até acho que sobe. Olha lá. Talvez você encontre na sua máquina isso aqui. Ele rodando. Bem, vamos desinstalar o serviço da instalação antiga. Por isso agora que eu falei que esse diretório foi bom ter preservado ele, porque dentro do diretório PIS-thread services, onde eu tenho um subdiretório com o nome do metadados antigo, com o ID do metadados antigo, né? Lembra que agora o nosso metadados é o PIS metadata 2. Esse aqui é o diretório do PIS metadata, lá no diretório app-pis. Aqui dentro eu tenho esse batch aqui, ó, uninstall esquema. Então vou rodar ele como administrador. Ele vai parar o serviço e vai desinstalar o mesmo. Eu vou aqui em serviços de novo, só para dar uma conferida se ele sumiu. Na letra P, ó, agora só tem o serviço do schedule. Então eu agora posso, se quiser, apagar esse diretório aqui, que é o diretório PIS-thread services da instalação antiga. Ainda, por favor, não apague o PIS web service ainda, tá? Nós estamos mexendo com os serviços. Vamos então agora no PIS schedule services, o nome do esquema, e eu vou apagar ele, deve estar aqui, ó lá, uninstall esquema. Ele vai parar o serviço e depois vai desinstalar. Se o teu ambiente tiver 2, 3, 4, 5 esquemas, você tem que repetir esse passo para cada esquema configurado no seu ambiente.
Aí agora sim eu posso apagar o diretório PIS Schedule Services da instalação antiga. Agora vamos instalar os serviços da instalação nova. Então vou aqui em Manager, Server Config. Aqui em Serviços. Eu vou colocar aqui o usuário, né? Que vai administrar o serviço. E a senha dele. Aqui embaixo também. Salvo antes de criar os serviços. Agora sim, eu vou criar os arquivos. E vou criar o serviço. Vou fazer a mesma coisa com o thread. Ok. Deu verde aqui, significa que o serviço foi instalado. Se eu vier aqui no gerenciador de serviços e dar uma atualizada, eu vou ver aqui os dois serviços do PIS Metadata 2 já funcionando. Claro, esse esquema aqui é o esquema que está valendo. Ó, se eu vier aqui em Flow, eu nem sei se esse esquema dessa máquina, se ele tem alguma coisa, tá? Mas eu acho que tem aqui sim um fluxo. Ó, tem um fluxo aqui, ó. Então esse fluxo aqui, ele estava na instalação antiga, no esquema antigo, agora já está na instalação nova, no esquema novo. Eu não perdi nada que foi desenvolvido, né? Nenhum processo de ETL ou integração que tenha sido desenvolvido no ambiente antigo foi perdido, ó lá. Tem tudo aqui ainda. Só que agora eu estou olhando o PIS num outro diretório, olhando outro serviço, mas o mesmo esquema. Agora vamos apagar o resto de diretório que ficou na máquina. Então lá no diretório onde está o PIS antigo, eu posso apagar aqui. Se ainda tiver o diretório Web Services aqui, a gente pode apagar ele. E o diretório Properties da instalação antiga a gente também pode apagar. Se esse Properties estiver no C Program Data, você pode ir lá e apagar de lá, tá bom? Pronto. Nesse momento eu tenho meu PIS funcionando de novo, olhando o mesmo esquema antigo, só que agora ele antes estava no diretório CAPP e agora passou para o CAPP2. Então mudei completamente a localização de instalação do PIS, mantendo os metadados que estava funcionando antes, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.